lá uns 9, 10 a gente para por causa do frio. Está muito frio. Lucas 15. Versículo de número 13 em diante, Lucas 15, versículo 13. A minha pregação nessa noite é dela. Bem? Poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Então foi e chegou-se um cidadão daquela cidade, a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens, que eram famosas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quando os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, passando fome. Pode ser para essa noite em nome do Senhor Jesus. Tema da mensagem: só se dá valor. Por que isso que eu quero falar nessa noite? Porque às vezes nós oramos a Deus e reclamamos do que estamos passando. Se Deus fosse para o pastor, para de reclamar, crente. Para de falar, crente. Porque muitas vezes nós dobramos os joelhos com Deus só para reclamar. Quando está tudo bem, ninguém vai orar a Deus reclamando de nada. E muitas vezes eu estava pensando nessa mensagem desde quinta-feira, que às vezes Deus tem que tirar algo de nós para nós percebermos que Deus existe e que Ele quer algo para com as nossas vidas. Você já imaginou nessa noite? Eu quero que você viaje comigo, que você pegue transporte. Como seria a sua vida se você tivesse tudo que você pediu a Deus? Manda me servir só no shopping, só grife, só bolsa cara. Evangelista, aleluia. Como é que é o Cadillac? Né? Cada Cadillaczinha é um carro básico de 2 milhões de reais. Isso é só para ver o bagulho da porta ali. Desceu com o chapéu do goianeiro, o Glória, ficaram desse tamanho. Silvio Luiz, de transportadora de caminhões, só coordenando: vai, vem, vai, vem, vai. E aí, pastor, pagou o aluguel já? Não, meu amado, estou mandando aí, pastor. Glória. Pedro Marco construindo, aleluia, um prédio de 5 andares. Só que vem material, vai dar o cimento, não chegou, eu vou ligar, eu vou lá. Se tudo estivesse bem como nós queremos, saímos bem. Só teria carros novos aí na porta. Na hora da oferta, ninguém não ia nem usar mais a salva. Era só um cliente disputando pizza, aleluia, para matar. Glória a Deus. Mesmo assim, eu sei que o seu coração seria sincero para o Senhor. Mas eu vou incluir nessa mensagem, nessa noite, algo que aconteceu comigo após a nossa conversão. Quando passamos em nossa conversão, aleluia, bem no momento em que nós passamos do cruzado para o real. E eu me lembro até hoje, aleluia, que nós sentamos em Alves de Machado para beber cerveja. E a gente bebeu, aleluia, e nós pagava como se tivesse R$2,50, R$3, eu não ficou bobo. Porque para nós era dinheiro bom. E naquela semana que eu me converti, aleluia, depois de passar esse tempo, mais uns dias eu me converti, eu e minha esposa. Não, a
A minha esposa se converteu, chamava ela para aceitar Jesus. E alguém tocou pregando isso, mas ela está. Chama para ver se ele quer aceitar Jesus. Nem sabe o que é, mas aceitei. Ele também nem sabia quem eu era, mas ele me pegou. E ele eu tive um sonho com o jacaré. Com 6 jacarés querendo me pegar. Aleluia. E eu corria, esses jacarés não corriam com a barriga no chão, eles corriam como ser humano. E eu entrava na floresta, eu saía da floresta, eu pegava a rua, eu subia, descia, e os jacarés atrás de mim, aleluia, na funerária, todo mundo pensava que era um corpo. E eu queria R$1 para comprar aqueles cartão de bicheiro que passavam na rua, aquele legalizado, que são 5 picotes. Nunca joguei aquilo, nem sei como é que funciona, mas eu sabia que eu teria que comprar para jacaré com 60 na cabeça. Satanás é sujo. Então quem me empresta, eu sei que muita gente tinha dinheiro, mas não quiser me emprestar. E passou aquele dia, naquele dia eu jacaré com 60 na cabeça. Então, se eu tivesse jogado isso há 28 anos atrás, naquele tempo eu ganhava R$24. E agora a minha conversão passou uma luta tremenda, aleluia. Eu bufando, sabe o que é bufar? Você começa a ver do céu. Aqui não sei o que, aqui não sei o que, aleluia. Eu peguei pessoas não educadas, não pessoas como o seu pastor. E eu disse, se eu tivesse me convencido, tivesse pegado aquele dinheiro, eu tinha um carro para subir e descer, ia ser uma bênção. Aleluia. Uma pessoa estuda que eu não lembro bem quem é ainda, graças a Deus. Isso é uma vergonha. Larga de ser fruto. Não era Deus que te dera o diabo. E se ele te desse, você não seria transformado. Como diz o irmão Edmilson Clemente? Pode ser que sim, pode ser que não. Pessoas estúpidas. Acabou. Glória a Deus hoje não. Essas vidas estão uma pessoa que quer isso. Mas não precisa conversar. Ele disse assim, irmãos. Deus, Ele sabe o que Ele faz na minha e na sua vida. E muitas vezes, nós queremos de uma maneira, mas Deus faz de outra. E nem sempre será como você quer. Nem sempre será da sua maneira, mas Deus fará. Porque eu tenho uma nessa noite, dê valor antes que você perca. Porque aquele jovem não estava preocupado, ele tinha um pai, ele tinha mãe, ele estava no sítio, ele tinha dinheiro, ele tinha comida, ele tinha roupa lavada. Não deu valor. Os amigos foram lá, jogaram carabinhola na cabeça dele. Perdeu-se tudo. E depois de perdido, depois que ele limpou, bagunçou, aí ele para e fala assim, mas meu Deus, meus filhos pegaram meu pai, tem melhor, e eu estou aqui passando fome. Ele só lembrou dos empregados do pai, ele só se lembrou do pai, ele só se lembrou da sua casa, quando perdeu tudo. Você já agradeceu a Deus por tudo que você tem? Você já agradeceu a Deus pelo seu carro velho? O evangelista acabou de gastar uma nota com ele, eu falei, bem, ele falou, não. Deu valor. Porque era carne desse jeito nós tínhamos. Você já agradeceu a Deus pelo seu esposo? Ruim, careta, xarope, aleluia, insuportável, mas é seu esposo. Já agradeceu pela sua esposa, agora bem? Lunática, gastadeira, aleluia. Maria vai com as outras, oh glória. Só gosta de barulho, só gosta de lanchinho, mas é sua esposa. Aleluia. Já agradeceu a Deus? Tem alguém agora que não tem esposa e está pedindo a Deus.
Ajudei bastante. E alguém agora que não tem marido vai estar agradecendo a Deus. Porque muitas vezes nós queremos ensinar e nós não queremos aprender. Pensa nisso. Você reclama porque tem um marido, mas tem alguém que está reclamando com Deus porque não tem marido. Você reclama, aleluia, porque não tem uma esposa, mas aleluia, alguém reclamando que tem sua esposa. Cada um tem o que reclamar. Eu agradeço tudo que eu tenho, por tudo que Deus faz. Porque Deus é soberano, porque Deus é maravilhoso. Não espere chegar no meio da prova para dizer, meu Deus, Senhor, como estava tão bom naquele tempo. Pai, eu tinha tudo do melhor, Senhor, não dei valor. Não espere chegar esse tempo. Deus quer que você não reconheça que Ele é Deus. Está passando o tempo de prova. Está passando, aleluia, o tempo de névoa. Está passando o tempo de poeira. Vai chegar o tempo da bonança. O tempo de voltar-se para o Pai. Está chegando o tempo do banquete. Está chegando o tempo de roupa nova. Está chegando o tempo de acabar o tempo. Só que nós temos um problema. Nós só reclamamos. Sabe? Você já viu alguém chegar aqui no altar e dizer, Senhor, eu vim aqui dar um testemunho, Pai, que eu não estou contente. Faz 3 casas do Senhor me deu de aluguel, eu não estou contente, Pai. Com aquele carro, aleluia, do 2022, o Senhor me deu que eu tinha 2002 e vai não pagava a IPVA. Eu não estou contente, Deus, não estou. Eu não estou contente com a empresa do Senhor me deu, meu Pai, que está me rendendo 15, 20 mil reais livre por mês, Senhor. Eu quero voltar no tempo da prova. Você já viu alguém desse jeito reclamar com Deus? Não, aleluia, porque Deus está te provando para saber se você é capaz de receber o que Ele tem preparado para você. Hoje Deus está te ensinando no meio da prova, está te ensinando no meio da luta, para hora que chegar a bênção, Deus honrar na sua vida. Você vai saber fazer a aplicação, você vai saber usar o seu carro, o seu cartão, o seu dinheiro e a bênção do Senhor será sobre a tua vida. Aleluia, o tempo de escassez vai passar, mas eu quero que você olhe, aleluia, para o Pai, e veja que o Pai, aleluia, Ele está olhando para você e está cuidando da cada dia. Aleluia. Você notou que o jovem perto do Pai prosperava, e longe do Pai foi só luta. É um texto que não aparece a palavra mãe. Aleluia, porque o estilo oriental na Palestina, ele é bem machista. E é uma parábola, não é um fato real, mas se fosse real, ele teria uma mãe. E o consequente, pai, ore pelos seus filhos. Mãe, ore pelos seus filhos. Todo dia de manhã, quando eu estou orando, todo dia à tarde, eu clamo a Deus pela vida dos meus filhos. Aleluia. Eu peço a bênção sobre a vida dos meus filhos. Sempre ensinei, chegou perto de você, benção, Pai, benção, Mãe, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Abençoe. Está chegando o tempo de Deus mover sobre a sua casa. Está chegando o tempo de Deus pegar você no deserto e colocar você nos melhores lugares dessa vida. Está chegando o tempo de Deus ele mover, não é acabar com o cativeiro, acabar com o cativeiro, não é mudar o cativeiro, mudar o cativeiro ele pega e coloca no outro, acabar o cativeiro começa outro, não é dar fim ao cativeiro, é dar fim ao sofrimento. Mas Deus só vai dar fim ao sofrimento quando você aprender a lição. Está casada? Daste. Porcaria maldito, eu não vejo a Deus não você na minha vida. Oxe. A mulher não tem grana branca. Separou. Aí começa a perseguir o infeliz na casa dele, mas você não é marido. Você é meu tudo. Sendo que você jogou fora. Eu quero falar nessa noite com você. Que ainda há tempo de você repensar nas suas palavras. Que ainda há tempo de você repensar na sua vida. Que ainda há tempo de você repensar nas besteiras que você tem falado diante do Senhor. Ainda há tempo de você pensar, aleluia, em mover-se. Toda mulher gostaria
É lógico que se vive o seu marido próspero, toda mulher aqui casada gostaria de ver o seu marido com 2 automóveis em casa. Toda mulher aqui gostaria de ver o seu marido, aleluia, na bênção, ela passar o cartão de crédito, isso não perguntar quanto que é, só dizer é no crédito, passa o cartão, tudo na bênção. Mas para acontecer tudo isso, no tempo de deserto você tem que estar junto com ele, no tempo da prova você tem que estar junto com ele, aleluia. Aí você fala para ele, no tempo da luta eu não vou te ajudar não, você se vira, mas no tempo da bênção você diz, você é meu marido. Sabe que os casamentos do mundo não prestam? Há uma coisa que eu perguntei lá no cartório, o que é a união estável? O Gilberto me disse a maneira mais fácil de dizer estou ligado, a maneira chique de dizer estou ligado. Na união estável você assina um contrato em que nenhum tem parte do bem do outro. E eles estão vivendo juntos, mas não união estável. Quando acabar, acabou. Eu tenho na minha cabeça que essas pessoas ricas, o marido fala para ela assim, faz para nós um café, não sou seu empregado. A mão da gente lá, a árvore que está caindo, que ele já dinheiro, liga para ele que eu não sou seu empregado. E aí as faces aparecem. E a união acaba por divergência. Mas nós pobres estamos atrelados ao casamento com união de bens, com comunhão de bens. E na minha mente, na minha comunhão, até Jesus Cristo nós temos que partilhar. Por quê? Para você aprender que você, mulher, não é nada sozinha. Para você aprender que você não é nada sozinho. Nós sempre temos que estar os dois juntos, para que a bênção do Senhor esteja sobre nossa casa. Aquele jovem estava com a família, bênção, separando a família, maldição. Sabe o que é triste quando a missionária viu esse tipo de homem tocando no filho de casa? Na hora me passa um filme na cabeça, eu fico pensando que a honra é um pai e uma mãe de tocar o filho de casa. Mas eu agora, caçando, aqui não é sua casa. Só que esse pai não fez isso. Pelo contrário, quando ele fala, pai, dá a parte do bem que me cabe. É como se ele dissesse, pai, eu quero que o senhor morra. Porque os bens estavam divididos quando o pai morria. E o pai vida, quando o filho perdia o bem, eu pensei uma vergonha total para ele. Eu conheci um grande empresário muito prudente, que chegou ao pai e disse, pai, eu não quero que o senhor morra. Enquanto o senhor está vivo, pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte da herança, que eu vou trabalhar e vou granjear meu sonho, eu tenho para crescer. O homem cresceu tanto com a bênção do pai dele, que ele empregava prudente, a região de Prudente, Mirante, Paranapanema, aleluia, da Estrela do Norte, aleluia, porque ele honrou o seu pai. Nessa noite que eu quero te dizer é, primeiro Deus, segundo a sua casa, terceiro o seu coração. Quem fez o jovem perder a bênção? Os amigos? Você nem rir, rapaz. Você vai ficar a vida inteira atrás do seu pai, atrás da sua mãe? Vai me ver, papai, vai me ver. Você vai ir a ver, tem que sofrer, tem que passar nessa vida. E ele foi. A mãe ama, sim. Mas quando um filho casa, irmão, nós temos que deixar ele viver, nós podemos apoiar. Mas não querer viver, aleluia, os sonhos dele. Se os jornalistas estão ligando perto de mim, eu não me medo, porque são casados. E se eu me meter no lugar, eu estou errado. Agora eu não sei ser pai, porque o filho discutindo, e alguém está no meio e diz assim, não, o seu filho está errado. O jovem tem que sair de casa para aprender a dar valor em tudo que tinha. Deus às vezes vai arrancar você perto de alguém para você aprender a caminhar, aprender a marchar. Às vezes, Deus nos ensina coisas a qual nós não pensamos na vida que nós sabemos. Quando casamos, todo mundo pensa que ele é o machão, ele é o superman e ela é a maravilha. Não, nós vamos casar, nós vamos marchar, eu vou ter o meu carro, você vai ter teu carro, nós vamos ter uma casa no dama, vai ser uma bênção. Oh, glória a Deus, aleluia. Se fosse
por palavras. Eu nem onde eu estava. Eu estava em Alphaville, em São Paulo, morando lá, aleluia, que o terreno é mais caro. Se fosse por pensamento, glória a Deus, aleluia, eu tinha que ir na Suíça, nossa igreja seria mundial, e não somente prudente com poucas pessoas. Mas Deus não está olhando para o nosso pensamento. Deus não está olhando para o que você profetiza. Deus está olhando para o seu coração e dizendo: se o seu coração for sincero na minha presença, eu vou mudar a tua história. Se o seu coração for sincero na minha presença, eu vou te honrar diante dos homens. Às vezes passamos por luta, às vezes passamos por problema, porque nós mesmos é que procuramos o problema. Você já pensou se Deus fosse punir você pelos seus passos errados? Você já pensou se Deus fosse punir você pelos erros do passado? Como seria? Não. O amor de Deus não dá, irmão. Só que o amor de Deus tem limites. Eu tenho que ser da maneira que Deus quer. Para terminar a mensagem, Deus quebrou aquele jovem, Deus mudou aquele jovem, até aprender que ele não era nada. Até aprender que o desejo, a vontade e o querer é do Senhor. E às vezes Deus está nos quebrando para nós aprendermos a viver que temos que marchar diante de Deus. Que não são igrejas, que não é um manancial, mas sim a palavra do Senhor que rege a nossa vida. Oh, glória! Desviado longe da presença do Senhor, você não vai ter nada. Porque a palavra do Senhor é bem notória. Não fosse vós que escolhesseis a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e dê fruto. Não adianta você pensar que você vai prosperar no carnaval, que você vai prosperar no topo dos outros, que a tua vida é igual às pessoas, é bagunça, é rolezinho. Não. Deus quer você na presença dele. Aleluia. E se eu venho para a presença, é bênção. Se eu não venho para a presença, Deus me mói, Deus me quebra, joga no anzol e me arrasta até eu saber que Deus é o Senhor. Verdade, Senhor. Tem pessoas que Deus não está nem aí. Mas nós fomos chamados para ser feitura sua. Eu quero te dizer uma coisa, está doendo. Estamos sofrendo, eu estou preocupado com você. Às vezes oramos dizendo para Deus que o Senhor não nos ouve. Eu já cheguei a dizer para Deus que o Senhor está com raiva de mim. Mas não, meu irmão. Deus está nos preparando para algo grande que está por vir. Só que agora é o momento do conserto. Nós não podemos fazer para com Deus como casais separados. A mulher vai lá, pede pinico para o homem, vamos voltar, eu vou ser melhor, eu vou ser diferente. Quando nós voltamos, agora vai ser do teu jeito, nós vamos conversar, nós vamos fazer. Aleluia. E disse, olha que ele aceita voltar com ela, volta, entra em casa. Daqui 2 meses, 3 meses, ele tudo a mesma coisa. Deus não. Se eu disser para Deus que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Se eu disser para Deus, eu devo dizer, tá bom, Senhor, Deus vai dizer, não, tá. Tem gente com 30, 40 anos de igreja que passou pelo vale, que passou pelo deserto e ainda não mudou. Tem pessoas ali que passou pela fome, passou pelo experimento de Deus e ainda não mudou. Deus vai esperar você mudar para Ele fazer o que Ele quer na sua vida. E muitas vezes Deus nos mói. Muitas vezes Deus nos quebra. Para ver se nós vamos chamar, clamar o nome dele. Agora, esse exato momento, em muitas cidades, estão festejando as mães. Um culto dado a semílias dentro da igreja evangélica. Quem cultua o dia das mães cultua as semílias. A mesma que dão os cultos. E Jesus esteve lá. Você acha que aquele jovem, quando estava no prostíbulo, estava preocupado com fé? Quando ele estava na bebedeira, estava preocupado com fé? Não. Ele só teve fé. Ele só teve humildade. Ele só caiu em si na fome. E muitas vezes Deus manda a prova para nós dobrarmos o joelho e perguntarmos a Deus, Senhor, está faltando
Senhor, o que o Senhor quer de mim? Muitas vezes na prova, é Deus puxando você pela camisa, dizendo: ei, eu quero que você mude, eu quero que você me ouça, para que eu mude a tua história. Tem mulher de mulher dizendo: Deus é comigo, eu sou chorosinho de papai, é nada, Deus a gente conhece. Porque muitas vezes choramos as escolhas. E só Deus sabe que tem nossos corações. Verdade, Jesus. Tem gente que Deus não pode nem prosperar, porque no primeiro passo que ele prospera, ele começa a pisar nos irmãos, ele começa a rir dos irmãos, e ele vai esquecer de Jesus Cristo. Tem gente patinando por ele, dizendo: eu vou ser rico, pode assistir cursos, pode fazer o que for, pode profetizar para o cosmos, pode profetizar para a Terra, para o planeta, para a Lua, para Marte, para Plutão, Saturno e Netuno, aleluia, e nunca vai ser rico, porque Deus conhece o coração de cada um. Aprendemos na quinta-feira que quem empobrece e enriquece, Deus. Só Ele que vai tirar desse vale. Só Ele que vai cansar a história. Quero profetizar nessa noite. Está chegando o tempo de muitas bênçãos. O Senhor vai mudar a tua história. Assim vai. E agora o Senhor vai colocar leão no seu dedo, roupa nova, e festa. A vida é um grande churrasco. Toma posse, é um grande churrasco. Leão no seu dedo, roupa nova. E o Senhor dizendo: eu sou teu Deus. Glória a Deus. Ele pagou um preço muito caro para ter o anel no dedo. Ele pagou um preço muito caro para ter um churrasco por conta do Pai. Só que o seu irmão, aleluia, começou com inveja. E tem gente que pode ter inveja de você, mas vai ter que assistir a sua vitória, porque Deus é maior. Aleluia, Jesus. A Bíblia não relata porque, aleluia, é uma parábola. Mas se fosse a realidade, meu irmão estaria dizendo: pai, cadê teu filho? Onde é teu filho? Pai, cadê? Agora, cadê? Cadê filho? E a mesma situação da sua vida. Eu profetizo de olhos abertos e digo para você: segura, porque a bênção vai vir tão grande a qual você não imagina. Porque o Senhor vai mudar a tua história, vai encher sua casa de bênção e vai te mostrar que você tudo para Deus tem um tempo. Ele nos põe no deserto, Ele nos põe na luta, mas também nos traz vitória. Se você andar, se você quiser, se você aceitar, a bênção será sobre a sua vida. Amém? Vamos ser bem nessa noite.